Eu começo a expansão somente depois que eu pedi a minha ressonância harmônica? Não, gente. A tua expansão, as tuas mudanças de paradigmas, crenças, campo de atração, tudo isso já começa quando você decide estudar Hélio Couto. Eu lá atrás, eu fui apresentada ao Hélio Couto há muito tempo atrás. E como eu era muito prepotente, eu tinha muito ego regendo a minha vida, e eu não tinha essa consciência toda, né, de que era o ego, eu dizia assim, nossa, mas esse homem, ele é muito ácido, ele tem um humor ácido, eu não gosto do jeito que ele fala, sabe? Ai, meu Deus do céu, era tão superficial, quer dizer, eu focava no jeito que ele falava e eu nem queria ouvir o conteúdo dele, tal qual, na mesma época, eu fui convidada a conhecer a ayahuasca, né, que é o expansor de consciência, e também, né, gente, é isso. Tudo tem o teu momento exato para acontecer. Porém, não fique esperando, eu ainda não senti o chamado, eu ainda... Gente, esse chamado que a gente fala, ele não vai acontecer se você for muito do ego, porque o ego não vai deixar, ele vai justificar a todo momento, de uma maneira bem inteligente, para que você não faça nenhum processo de expansão. Por quê? Porque o ego, ele precisa te manter nessa frequência mais negativa, mais de zona de conforto. Então, eu tive resistências e aí deixei, né? Só que daí, há 10 anos atrás, 9 anos atrás, foi quando eu iniciei junto. É interessante como a gente precisa acontecer algumas coisas na nossa vida, né? A lei do caos aí. Quando precisa acontecer alguma coisa, eu perdi a minha mãe no mesmo ano e engravidei. E era eu já tinha decidido como seria a minha velhice. Eu falei assim, eu vou ser uma velha rica e vou viver em cruzeiros, em hotéis, em viagens. Era isso que eu imaginava, assim. Sem vínculos amorosos, sem filhos, sem nada. Eu já tinha determinado isso com 40 anos de idade. Eis que perco a minha mãe. Foi uma perda, assim, muito, muito forte. E no mesmo ano que eu a perco, eu engravido, sendo que eu tinha definido a minha vida, a minha velhice. Aí foi... E aí, gente, quando aconteceu isso, aí sim, eu me abri para algo que não dá para explicar de modo racional. E eu comecei junto à consagração da ayahuasca e também os estudos com Hélio Couto. Então, para eu chegar no momento de pedir a onda, a primeira onda da ressonância harmônica, eu estudei muito, 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 muito. Mas aí por quê? Porque eu já estava mais aberta, entende? Eu estava aberta e aí as mudanças já começaram a acontecer. Então, não precisava primeiro pedir a onda, pelo contrário. Se as mudanças não acontecessem ali, eu acho que eu não teria pedido a onda. Há pessoas que pedem sem passar pelo processo, só que daí não dá certo, gente. Não estuda, não muda paradigmas nenhum, não mexe com crenças limitantes, não faz nada disso, você vai pedir a onda e, sabe, não vai ter todo aquele efeito, porque você não tem noção que o ego, ele está puxando, ele está delimitando para que a onda não surta o efeito que ela vem para ser, que é a função dela. Ela fica ali, ela fica no teu campo, aí entra um momento caótico, você não entende nada, você fica com muito medo, e o que você faz? Você para e fala, isso aqui não é para mim, isso não resolve, isso não é do lado bom, não é do lado da luz. Aí começa, né, a criticar, a julgar, a se juntar com gente que fez também de jeito errado, não deu certo. Então, não é simplesmente eu quero ou eu não quero. É algo muito mais profundo e já começa nos estudos.